Eu vou falar primeiro dizendo que hoje é o Dia Mundial do Orgulho Autista e fizemos uma audiência pública pela manhã que analisou essa situação, principalmente no Brasil. Claro que eles agradeceram muito a Lei dos Autistas, que eu tive a alegria de trabalhar na construção, na Comissão de Direitos Humanos, mas que além da lei, também o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi muito lembrado. O tema é um tema apaixonante, muitos se consideram ainda invisíveis, e fica aqui um apelo que faço da tribuna para que o governador do DF, o ex-senador Hollenberg, não feche o estabelecimento que eles têm, onde reúne os familiares dos autistas, e que, segundo a denúncia que chegou, que ele poderia estar fechando aquele espaço. Eu pedi uma ligação a ele, como também encaminhei um ofício para que isso não aconteça. Mas, como falamos toda manhã sobre a questão da família autista, senhor presidente, eu quero, nesse momento, falar sobre a juventude. Há uns anos atrás, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a SAI, com apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou um relatório sobre a juventude brasileira. O título, Juventude Levada em Conta. No capítulo sobre demografia, o relatório abre com uma metáfora instigante, a de que até 2022 o Brasil viveria uma pororoca jovem. A pororoca não sabemos, a pororoca nós sabemos, é um fenômeno comum no norte do país. É o encontro do mar em maré cheia com a foz do rio. O resultado é um verdadeiro maremoto, com aquelas ondas gigantescas que avançam quilômetros sobre as correntezas dos rios para a alegria dos surfistas de todo o mundo. O termo conota profusão, abundância. A pororoca jovem, a que se refere o relatório de SAI, trata justamente disso, do pico na população absoluta de jovens do Brasil, considerando-se jovens todos aqueles entre 15 e 29 anos, como estabelece o Estatuto da Juventude. Segundo as estatísticas, esse pico foi alcançado em 2008 e há de manter-se relativamente estável pelos próximos anos. Concluída a transição demográfica, o contingente de jovens brasileiros entrará em acentuado declínio à medida que a população envelhece. Na verdade, então, trata-se antes de um platô do que um pico. Senhor presidente, esse fenômeno tem sucedido em maior ou menor medida no mundo todo, ainda que em décadas distintas. O que isso significa na prática é que, nos dias atuais, nós, no Brasil, temos a maior juventude da nossa história. É preciso olhar com carinho, pensando na saúde, na educação e, posteriormente, o emprego. São 50 milhões de pessoas pensando novas ideias, sonhando novos sonhos, buscando novos projetos de vida. Agora cabe a pergunta: o que nós, como sociedade, oferecemos a eles? A geração da pororoca tem uma jornada difícil pela frente. Os obstáculos são muitos. A educação, o veículo por excelência do desenvolvimento pessoal, ainda tem diversos problemas.
Uma medida que se usa para avaliar o sistema educacional de um país são as comparações entre países. O Programa para Avaliação Internacional de Estudantes, PISA, promovido pela Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é um exemplo disso. Esta avaliação internacional de estudantes consiste em um exame que se aplica a jovens de 15 anos, independentemente do ano escolar. Nele, o Brasil figura, ano após ano, entre as últimas posições. No exame mais recente, o país ficou no 63º lugar entre 72 países. Ficou entre os 10 piores, com desempenho estudantil bastante abaixo da média, tanto em ciências, quanto em matemática, quanto em leitura. Ficou abaixo da média, igualmente, no índice de sensação de pertencimento ao ambiente escolar. Por outro lado, ficou no topo da escala em um requisito, a da ansiedade relacionada às demandas educacionais. Em outras palavras, senhor presidente, os alunos brasileiros rendem pouco nos estudos e se sentem pouco à vontade na escola, comparados com o resto do mundo. Que dizer disso? Claro que a comparação internacional não pode ser a única medida de progresso do nosso sistema. A maior parte da OCDE não é composta de países em desenvolvimento como o nosso. São países ricos, cuja prosperidade remonta a fatores históricos que não vem ao caso discutir nesse momento, discutirmos agora. Mas nós devemos, sem dúvida, comparar constantemente com nós mesmos. A esse respeito, é bom ressaltar que, mesmo no contexto da PISA, a educação pública tem um abismo muito grande. É aquele entre as escolas federais, colégios militares, colégios de aplicação, colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, por exemplo, e as demais escolas públicas. Disso, os detratores da educação pública pouco falam, mas, no PISA, as escolas federais tiveram um desempenho superior às da Coreia do Sul, país que há décadas tem na educação uma prioridade nacional. E por que isso acontece? Ora, é muito simples, porque as escolas federais valorizam os professores com plano de carreira, com salários mais justos, com incentivos à qualificação acadêmica. Vejam, então, que a receita para o sucesso está aqui no Brasil também, mas é preciso reinventar a roda na educação, é preciso redescobrir o fogo. Senhor presidente, repetimos, não é preciso reinventar a roda na educação. É preciso redistribuir o fogo. Sim, é preciso, sim, redescobrir o fogo. Senhor presidente, outra barreira no caminho dos nossos jovens é a do desemprego. A taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos é mais de 25%. Mais do que o dobro daquele entre a população em geral. A taxa de desemprego entre os menores de 18 chega a 39%. Sem falar, claro, no subemprego, talvez um dos piores males desse tempo. Os subempregados, assim considerados, os que trabalham menos de 40 horas semanais, passavam, em fins do ano passado, dos 26 milhões de desempregados. Quase um quarto da população econômica ativa do país, segundo o IBGE. Em grande parte, o que há por aí são postos em altíssima rotatividade. Contrato de aprendiz, trabalho chamado intermitente, em que não se aprende nada, ou quase nada,
as parcas fontes de renda sem qualquer segurança ou estabilidade, as migagens do Uber e de trabalhos afins. Nesse contexto, muitos jovens da classe trabalhadora não conseguem sequer sustentar um período de estudos prolongado no ensino superior. Muitos são os jovens que se convencionou chamar de geração neném e que nem trabalha, nem estuda. Jovens de futuro incerto, marcados pelo desalento, acostumados à decepção e tão cedo na vida. Senhoras e senhores, essa trajetória assume diferentes formas e cores, conforme a região do país. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, meu querido Rio Grande, Pampas Gaúcho, esse processo é marcado por duas tendências. Primeiro, o êxito rural. Em 12 anos, entre 2003 e 2015, o campo gaúcho perdeu quase 400 mil pessoas, conforme dados do IBGE. Em 30 anos, essa queda foi de 37% da população rural. A grande maioria dessas pessoas é de jovens, jovens sem oportunidade, jovens que não veem o futuro, jovens sem opção, jovens excluídos de políticas públicas, jovens que o braço curto do Estado não alcança e a quem o dedo seletivo do mercado não aponta. Na cidade, esses jovens terminam encontrando a realidade que descrevi aqui: desemprego, biscates, duras penas para terminar, ao mesmo começar. Como começar os estudos? Quem pode se salva, quem não pode é consumido pela tão comum espiral da degeneração, das drogas e da criminalidade. Um indicador eloquente, senhor presidente, desse fenômeno é a concentração de jovens na população carcerária. Segundo o mais recente Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, 55% dos 726 mil presidiários brasileiros têm entre 18 e 29 anos. Quase 400 mil jovens presos. Isso que nós estamos falando aqui do número de jovens assassinados, que é assustador no Brasil. E nós sabemos, as prisões brasileiras estão longe de constituir centros efetivos de reabilitação. Então, podemos intuir qual será o destino desses jovens? Os presídios hoje, na verdade, a maioria, são universidades do crime. Novamente, eu vou ao meu estado, Rio Grande do Sul. É um caso paradigmático. A taxa de retorno ao sistema prisional é de 71% para os homens e quase 60% para as mulheres. Eles não são recuperados, quando saem, voltam para o crime, 71% homens e 60% as mulheres. Em outras palavras, presidente, a maior parte dos internos são jovens. A maioria desses jovens voltam às penitenciárias. Entre os adolescentes, há mais de 55 mil internados no país, segundo o Conselho Nacional de Justiça, e pelo menos 1.300 desses são adolescentes, no caso, gaúchos, me referindo só ao Estado. Senhor presidente, o relatório da SAI menciona como desafio do que eu chamei desde o início, pororoca jovem, o congestionamento. A lógica é bastante simples: mais gente, mais concorrência, menos oportunidades. Mas será que nós mesmos, da classe política, não estamos provocando essa situação por não apontarmos caminhos, não darmos solução? E quando eu me refiro à classe política, principalmente, me refiro aos três poderes. As recentes medidas da autoridade fiscal ilustram bem o que nós estamos aqui falando. Por exemplo, a PEC do teto dos gastos
uma vez de estabelecer algum elemento demográfico como fator de correção do gasto público, definiu que o reajuste será de acordo com a inflação, ou seja, congelou todos os investimentos, aumentou a violência, aumentou o desemprego, falta verbas para a educação e para a saúde. Senador Paim. Só um minutinho, senador, porque o nosso presidente que é rígido, eu preciso só terminar essa parte, que em seguida passo para a Vossa Excelência. Com o crescimento populacional, como o crescimento populacional não estagnou, a verba per capita para a educação, a saúde e outros serviços sociais, todos caíram. O impulso do governo, a geração de emprego e renda, também desmoronou. A reforma trabalhista já tem mostrado seus resultados pífios. As previsões favoráveis do governo quanto à população ocupada não podem escamotear esse fato. O desemprego aumenta e aumenta. O emprego continua em grande parte estagnado, a informalidade tem crescido, o rendimento real do trabalhador cai. E é claro que ia cair com terceirização, como vimos ontem no próprio Fantástico, numa demonstração que as empresas terceirizadas no país viraram tudo gabinetes de emprego. E olha, calcule quando aplicar e o que pode aplicar pelo projeto que aprovaram na Câmara e foi sancionado, que mesmo atividade fim pode terceirizar. As prefeituras vão virar tudo gabinete de emprego, os estados a mesma coisa e a União vai na mesma linha, porque aquele projeto que eles aprovaram lá, que não passou por nós aqui, foi desarquivado um projeto de, se eu não me engano, de 98, permite a terceirização em qualquer lugar na atividade fim. Enfim, e é claro que só podia cair terceirização, trabalho intermitente, contrato autônomo exclusivo, sindicatos todos desautorizados e quebrados. E, por último, tivemos ainda a proposta de reforma da Previdência, que felizmente não saiu, pela grande mobilização popular e porque a CPI da Previdência também mostrou que a Previdência é superavitária e que aquela reforma era desnecessária, como provamos, tanto que ninguém mais fala agora que vai quebrar o país se não fazer a reforma da Previdência. Parece que agora se convenceram que não há necessidade mesmo de fazer aquela dita reforma. O governo insiste em convencer a população de que, caso não haja ainda algumas grandes reformas, o país vai ao caos. Ao caos agora, com tudo aquilo que eles fizeram, por exemplo, a PEC 95. Uma chuva de meteoros vai desabar sobre nossas cabeças, apesar dos inúmeros economistas e instituições que o negam de forma definitiva. A esse respeito, só quero lembrar que a reforma da Previdência é impopular, não é novidade para ninguém. Que ela subtrai a olhos vistos o direito do nosso povo, também não. Mas o que se tem percebido recentemente é que, ao prolongar o tempo de trabalho de quem contribuiu, a reforma da Previdência também vai passar a ser o ferrolho numa janela importante para a juventude. Porque se as pessoas, como eles estão querendo, só vão se aposentar depois de 85 anos, porque 49 anos de contribuição, 65 de idade, sabendo que a média de emprego do brasileiro já é menos que 9 meses em 12, ninguém vai se aposentar com menos de 85 anos. É simples o cálculo. Onde fica o emprego para a juventude se os mais idosos não se aposentam? É simples. Menos gente se aposentando, menos jovens sendo contratados. Então, voltamos à metáfora do congestionamento. Cada uma dessas tais reformas é como um cone na avenida, interditando o trânsito do jovem, bloqueando o seu caminho, atravacando o seu avanço. Isso não deve ser surpresa para ninguém. Avisamos isso. Avisamos aqui dessa tribuna que era exatamente isso que ia acontecer e está acontecendo. Para concluir, senhor presidente, temos a mais numerosa juventude da nossa história, a quem negamos oportunidades mínimas de desenvolvimento, educação, segurança e emprego, e, consequentemente, renda. E a quem só oferecemos, infelizmente,
caminhos nefastos que poderão levar a prisões. E as políticas públicas mais recentes só têm feito agravar esse quadro. Ao avanço dessa juventude, fechamos as portas. Quando ela fala, tapamos ouvidos. A figura dela, desviamos o olhar. Até quando? Estamos atualmente na crista dessa grande onda. Repito, pororoca jovem, o confronto do rio com as águas. Ou vamos adiante com ela, num delicado equilíbrio como sofistas, ou ela nos derruba da plancha e nos joga e pode nos afogar a todos. Ainda nessa semana, senhor presidente, pretendo aqui falar, dando continuidade a esta minha fala, só que farei aqui uma análise sobre o Estatuto da Juventude e o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, autor, completou agora 15 anos, e o Estatuto da Juventude, sempre faço justiça, senador, que a deputada Manuela foi a relatora na Câmara, senadora Vanessa, e eu fui relator aqui no Senado. Se Vossa Excelência der 1 minuto, esses meus 30 segundos para a senadora Vanessa.